Salve o nome do Cordeiro, Papai, Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, abra o Santo Livro, por gentileza. Você que trouxe a Bíblia. Abra no livro do profeta Miqueias. Capítulo de número 7, versículo de número 8. Ô Simone, que alegria. Todos, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Podeis se assentar, amados, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que você já ouviu esse ditado, que quem não escuta cuidado, escuta coitado. Não é isso? Isso aconteceu com o povo de Israel. O Senhor levantou inúmeros profetas, homens de Deus, homens simples, mas que tinham o coração voltado para o Senhor, submisso, o coração quebrantado, o coração grato ao Senhor pela libertação que Ele fez pelos seus antepassados lá no Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão, penúria, humilhação, afronta, escravidão. Deus levantara sempre homens cheios do Espírito Santo para divertir, para instruir, para alertar os homens o perigo do pecado, o perigo da queda, o perigo da desobediência. E o povo de Israel não atentou para a voz do Senhor. O povo de Israel ignorou os alertas que o Senhor outrora vinha falando, vinha alertando, vinha dizendo. E com isso, 70 anos de escravidão, 70 anos aprisionado, 70 anos longe da terra prometida, daquilo que Deus tinha preparado para o povo viver. E com isso, queda. Eu não iria nem pregar essa mensagem, amado. Eu não sei nem por onde ela vai decorrer. Eu ia pregar sobre oração. Mas eu senti que Deus de pregar sobre a esperança ainda para quem caiu. A esperança para aquele que está caído, prostrado, foi derrotado pelo diabo, perdeu a luta, tomou aquele jab no queijo e caiu desmaiado na lona, foi ludibriado por Satanás, foi seduzido pelo pecado, foi engodado pelas suas próprias concupiscências e caiu. Outrora estava guardado, outrora era amado, outrora era dito com a menina dos olhos do Senhor, mas por querer andar por veredas da sua própria justiça, caiu e está distante, não mais tem comunicação com Deus, não mais tem intimidade com Deus, não mais busca o Senhor, não mais tem alegria nas coisas espirituais, porque caiu, desviou-se, está distante dos caminhos do Senhor, está averso à lei de Deus. E quem se alegra com isso? Só tem um: o diabo. Ele que se alegra com a sua derrota, ele que se alegra com a sua tristeza, ele que se alegra com o seu infortúnio. É ele que tem prazer na nossa derrota. Ele tem prazer, amados irmãos, na confusão, na briga, na contenda, na fofoca, na mentira, na discussão, na morte, nos crimes, nas doenças. É Ele que tem prazer, mano. Somente Ele. E o profeta Miqueias, ele é imbuído de um sentimento do povo, e ele
repente essa é a sua condição de penúria, humilhação, queda, prostrado. Semana passada eu vi um irmão conhecido, que ele é membro de uma igreja grande do Rio de Janeiro aí, que fechou 16 igrejas, uma pancada só. 16 igrejas foram fechadas. E ele era membro de uma dessas igrejas, que ficava localizada em São Gonçalo. Irmãos, a palavra do Senhor fala, por boca de Jesus, aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram os rios, sopraram os ventos, e combateram contra a casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que escuta essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu os rios, e combateram contra aquela casa, e grande foi a sua queda. Eu tive o desprazer, a tristeza, depois de um dia intenso de trabalho, meia-noite indo para casa, mano, ver esse irmão na porta de barraca, bêbado. E aquilo ali me condoeu, eu fiquei triste. Eu falei, por quê? Ele estava bem, ele estava alegre, ele estava feliz. Ele se arrumava, se vestia, pegava a Bíblia, ia de ônibus, ia de carro, ia de qualquer maneira, mas ia alegre. Ele estava semelhante a Davi no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele estava assim, amado, vivendo o verão da sua vida, com as luzes da ribalta a seu favor. E por alguma circunstância, ele caiu. Eu não sei se foi a tristeza da igreja fechar, dos escândalos envolvendo coisas hediondas, dinheiro, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, ele não estava alicerçado na rocha. Porque aquele que está alicerçado na rocha, por mais que o vento sopre, ele é como os montes de Sião, ele não se abala, mas ele permanece para sempre. Aleluia. Ele fica firme, amado. Mas esse irmão caiu, quedou-se, está agora fraco, desanimado, desencorajado, sem coragem de tocar na Bíblia, sem coragem de adentrar uma igreja. Irmãos, é uma luta via oculta, amado. É uma luta. Não pense você que é simplesmente vestir uma roupa, ligar o seu carro, a sua moto, bicicleta, a pé, pagar o ônibus, Uber. Não é simples assim. Há uma resistência no mundo espiritual. Sempre vem um marasmo, sempre vem uma situação, uma circunstância, um desânimo, uma picuinha, uma contenda, e você fica meio resiliente, se vai ou não. Se fica em casa, você vai para a igreja. É uma luta. É muito difícil, amado. A pessoa ir à casa de Deus, se apresentar ante a presença do Senhor, é um desafio. E só quem lucra com isso é o diabo. Ele não quer te ver de pé. Ele não quer te ver na presença do Senhor. Ele não quer você adorando o Elohim. Ele não quer você se submetendo ao El Shaddai. Ele não quer mais nessa noite. Ele vai ser desmascarado para a glória do Senhor. Aleluia. O Senhor te levantará, te colocará de pé. Ele te encorajará. Ele te vai colocar, meus irmãos, firme na presença dEle. Aleluia. Olha o texto que eu li, amado. Olha o lamento do profeta. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. O profeta, ele está clamando, ele está se lamentando. Não se alegre com a minha queda. Não se alegre a meu respeito. O diabo vai se alegrar sim, amor. Não adianta simplesmente falar, Satanás, não se alegre porque eu estou bebendo, não se alegre porque eu estou fumando, porque amanhã eu vou parar. Ele vai se alegrar. Ele vai se manter. Ele vai utilizar de armadilhas, subterfúgio. A Bíblia diz que a gente não pode ignorar os ardis de Satanás. Ele vai se alegrar. É Ele que se alegra com a nossa queda.
É Ele que se alegra. Quando a gente fala, não, hoje eu não vou para o culto, não. Não, hoje eu não vou orar, não. É somente Ele que tem essa satisfação. E Ele vai te dar outros prazeres, que senão a presença. E Miqueias, ele está imbuído de sentimento. Satanás está se alegrando com a queda do povo de Deus. Satanás está logrando êxito, vitória, por causa da queda do povo de Deus. Judá tapou os ouvidos para a voz de Deus e agora recebeu o chicote da disciplina, mano. Melhor coisa, mano, é fazer sem ser chamado a atenção. Deus não gosta de chamar a atenção de ninguém. Assim como um pai e uma mãe não gostam de chamar a atenção de filho nenhum, Deus também não gosta de chamar a atenção, pelo contrário, Ele quer sempre te elogiar, te encorajar. Ele quer sempre, mas eu vou falar coisas boas a seu respeito, como ele diz por boca do profeta Jeremias: eu pensei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso que Ele quer falar, mano. Mas Judá ignorou, com isso, disciplina, não quis andar com Deus, acabou andando na terra da escravidão. Não quis ouvir a voz dos profetas, sofreu o cerco, a invasão do inimigo e perdeu a liberdade e a terra da promessa. Não ignore, mano. Não ignore os avisos, não ignore os sinais, não ignore a voz do Senhor. Não fique em dúvida quando é Deus que está falando. Irmão, se Ele está te encorajando a fazer aquilo que as Escrituras diz, é o Senhor falando. E Ele nessa noite Ele quer falar para você: não permaneça prostrado. Eu não me alegro com a sua queda, eu me entristeço. Eu quero te levantar. Aleluia. Hebreus 3:7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, não endureçais o vosso coração, como na provação do dia da tentação no deserto. Não endureça, mano. Não resista. Não fica procrastinando, deixando para amanhã. Não, é hoje, é já. O chamado do Senhor para a sua vida não é amanhã, é hoje que Deus está te chamando, amado. Nós não temos o amanhã, nem eu, nem você, nem ninguém. Do mais magro, ao mais gordo, mais bonito, a feio, a idoso, a velho, não tem. Nós não temos. O que temos é o hoje, é o agora. E Satanás ele fica colocando: não, já era para você, acabou para você. Olha como é que você está, olha quem você é, olha o que você faz, olha o monstro que você se tornou, olha a mulher rinhenta que você se tornou, rixosa, agressiva, violenta, olha o homem soberbo, arrogante que você se tornou. Você não merece a graça de Deus, você é indigno, pelo contrário, Deus te matará. Não, Deus não te matará, Ele quer te dar vida e vida com abundância. É isso que Ele quer. Mas aceite a exortação do Senhor. Exortação é o encorajamento do Senhor. Deus querendo te colocar para cima, para frente. Hebreus 12:5 em diante diz: já esqueceste a exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, não desanimeis quando por Ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos somos feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito, para que vivemos? Porque aquele que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiu, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que exercitam por ela. Então, quando Deus nos chama atenção, muitas vezes é meio constrangedor, mas Deus não chama atenção para o mal, Ele chama para o bem. Porque às vezes, irmãos, aquilo que você acha que é bom para você não é.
E aquilo que Deus diz ser bom para você, você acha que não é, mas é. O benefício é seu. Mas quando Judá ignorou, Satanás falou: eu me alegro com a vossa queda. Eu me alegro quando você fala: não, hoje eu vou ficar aqui vendo Netflix. Hoje eu vou ficar aqui vendo minha série preferida. Não, hoje eu faço. E Satanás fica do lado falando: é isso, vai. Oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Você já ouviu a palavra do Senhor que diz assim? Que a alegria do Senhor, a nossa força, é. Opa! Logo, se eu alegro o coração do Senhor, eu devo estar forte, devo estar firme, encorajado, disposto para ficar na presença, para fazer as coisas concernentes ao reino, não desanimado, não recuando, não tirando a mão, não voltando para trás. Irmãos, é só o diabo que se alegra com isso, amado. Eu sempre digo: quem não se envolve com as coisas do reino, certamente se envolverá com as coisas do mundo, amado. Então se envolva com as coisas de Deus. Quando o povo de Deus foi cativo na Babilônia, sabe o que eles sentiram saudade? Dos cultos. Eles ficaram sentados junto aos dias da Babilônia. Sabe o que eles fizeram? Penduraram as harpas. E os babilônicos falaram: sabe o quê? Canta-nos uma canção. Ué, vocês não eram um povo feliz, festeiro? Não há 7 festas, mas há 3 principais? Cante os hinos que vocês cantavam lá. Canta. É fácil cantar quando a gente está chorando? É fácil cantar quando a gente está com tristeza? É fácil cantar quando o marido briga com a esposa briga com o marido? É fácil cantar quando o filho decepciona? É fácil cantar quando a gente é traído, caluniado, apunhalado pelas costas? Aí Satanás vem ao ouvido e sopra: canta. Canta. É isso que o Salmo 137 diz. O povo se assentou, começou a chorar, lembrando de Sião, lembrando do culto, lembrando dos louvores da Bíblia, lembrando dos montes, lembrando das reuniões de oração, das vigílias, das visitas, das oportunidades, das pregações, dos demônios sendo expulsos, dos enfermos sendo curados. Eles ficaram lembrando, irmão, quem vive de passado no museu e professor de história, você deve querer viver o novo de Deus, amado. Eles ficaram só lembrando. Eles penduraram as harpas. Não pendure a sua harpa. A sua harpa tem que ficar na sua mão e você deve estar cantando o hino da vitória. Um cliente meu falou: sabe o que para mim sábado? Ele não conseguiu agendar, eu consegui acelerar e arrumei a vaga para ele. Ele: Ricardo, graças a Deus, cara, você conseguiu cortar. Estou muito bruxudo. Quando ele está cabeludo, ele vai estar bruxudo, está feio. Estou bruxudo. Eu tenho que ludibriar com o inimigo até nisso. Porque quando ele vê que eu estou bruxudo, cabeludo, ele fala: tá virando mendigo. Então tem que cortar o cabelo, tem que ficar bonito, bem vestido, aparentado, tem que estar com o rosto brilhoso, alegre, satisfeito, pleno. Satanás, ele quer nos desanimar. Quem cai da graça é preso na desgraça, mano. Grave essa frase: quem cai da graça é preso na desgraça. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Mas isso aqui é importante, por quê? Fazer o diagnóstico correto. Porque tem gente que está caído e não reconhece. Tem gente que está desviado e não reconhece. Tem gente que está com o pé, o corpo inteiro no inferno e não reconhece. Uma coisa, meus irmãos, é sermos honestos. Se eu fechar os olhos, aonde eu vou? Ah, não creio, o problema é seu. Mas nós temos um destino. O profeta fez o diagnóstico correto. Ainda que eu tenha caído. Ou seja, ele reconheceu: eu caí da graça, agora estou preso na desgraça, agora estou preso no cativeiro babilônico, agora eu estou aqui, escravo, vivendo sobre o jugo dos
povo babilônico. Agora para mim acabou. Como que eu vou sair? Eles esqueceram até da promessa. Porque os profetas estavam profetizando que se eles não obedecerem, eles iriam cativo. Mas se eles fossem para lá, tinha a promessa também de libertação. E é isso que eu quero pegar para você. Tem libertação para a sua vida. Não importa o poço em que você está. Eu não sei o que você faz da sua vida. Eu não sei o quão chafurdado de pecado você se encontra. Eu não sei se você é um viciado em cocaína, o quanto mais. Eu não sei se você é um pornógrafo, o quanto mais. Eu não sei se você é um adúltero, o quanto mais. Eu não sei se você é um viciado em tomando só essa energia, pastor. Tem nada a ver, só tomei meu gelinho, não tira gosto. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Tem libertação para você. Glória a Deus. Tem. Deus quebrou os grilhões do cativeiro. Quebrou. 1 João 3,8 foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E nessa noite, ó glória, por meio da palavra de Deus, seu Espírito, Ele quer desfazer toda a obra de Satanás sobre a tua vida, sobre a tua família. Ele quer te libertar nessa noite. Oh, aleluia! Jesus Cristo disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É tempo de libertação! É tempo! É tempo! Foi Jesus Cristo que disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre, irmão. Veja alguém que é livre de qualquer sorte de vício. A satisfação, o alívio que é a pessoa ser livre, ser liberta, ter domínio próprio, controle. Eu não quero, eu não preciso, porque eu tenho algo melhor, maior, mais excelente. É o meu Deus, é a presença do meu Senhor. Ele me libertou. Eu não sou digno, eu não tenho o direito de afrontar a santidade do meu Deus. Eu não quero, Satanás, eu não quero. Diante da tentação, só temos duas opções: sim e não. Seja o vosso falar, sim, sim, e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Devemos dizer não, recuar, falar não. Eu não tenho o direito de fazer isso, por aquilo que Ele fez por mim. Ele me tirou da potestade das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Gratidão, irmão. Gratidão. Gratidão por aquilo que Ele fez, sem a gente merecer. Sem a gente merecer. Um texto que sempre me constrange é Romanos capítulo 5, versículo 8. Que diz: Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu amo a minha esposa da mesma sorte. E uma coisa que ela tem e nós temos por hábito é o almoço de domingo. Nós amamos o almoço de domingo em família. Ela tem prazer de ir para a cozinha e cozinhar aquele almoço de domingo. Aí falei com o Robinho hoje: Robinho, o que está acontecendo, pastor? Eu falei: Robinho, fala não! É o rango da nega. Aí a nega, a gente ontem conversando, que eu falei para o almoço de domingo e tal. Eu falei: pô, tem um tempo que eu compro uma carne assada. Vontade de comer a carne assada, farofa, uma maionese, um tabule, olha, o suco, ô glória, passou beleza, ô aleluia, o pecado era convidado. Aí a nega fez, amado. Aí ela disse essa frase para mim: eu amo cozinhar para você, eu amo ver você satisfeito. Então, glória a Deus. Mas isso foi um processo de construção.
No início não havia isso. É um processo de construção. Ela faz por amor, mas porque há uma retribuição também da minha parte. Porque se eu fosse um marido ruim, ela não teria esse prazer. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que nem eu nem você fizemos uma vírgula sequer para Deus nos amar. E ainda assim, Ele nos amou. E não foi preparando um almoço nem um jantar. Foi dando a própria vida dele por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí Miquel está falando: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Você consegue fazer essa reflexão hoje, amado? Será que eu estou dando alegria para o diabo nessa noite? Será que eu estou vendo o diabo dar gargalhadas a meu respeito? Será que Satanás está gargalhando acerca de mim? Gargalhadas! Falando sim, você é merecedor do inferno! Será que eu estou dando gargalhadas para o diabo? Fazendo o diabo ter dores na barriga, de tanto rir? Ou será que eu estou alegrando o coração do meu Senhor? Não te alegres a meu respeito. Também quem diz: ainda que eu tenha caído. Olha que glorioso no texto, amado, vírgula. Levantar-me-ei. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se você entrou aqui prostrado, caído, distante de Deus, com o corpo todo no inferno, eu te convido a nessa noite falar: eu levantar-me-ei, eu sairei do pecado, eu abandonarei a vontade do diabo, eu me submeterei à vontade de Deus, eu me levantarei. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Se levanta, amado. Se levanta. Tire esse desânimo. Tome coragem. Tome ânimo. Abandone. Tire esse número do celular. Fala não. Desliga a TV. Diga não. Fala não. Fala: Senhor, eu me submeto à sua vontade. Eu vou me levantar. E isso em qualquer área da vida, amado. Eu estou focando na área espiritual. Estou falando de queda espiritual. Mas de repente, seu casamento está caído. Seu casamento está falido. E não reconhece. Não é honesto com a realidade dos fatos. O profeta falou: ainda que eu tenha caído. Aí você olha o seu casamento e acha que está tudo bem. Será? Será? A vida profissional, financeira, a vida emocional, o relacionamento entre pai e filho, como é que está? Está de pé ou está caído, mano? Sua vida com Deus está de pé ou está caída? Mas o profeta falou: ainda que eu tenha caído, eu levantar-me-ei. Oh, aleluia! Fala de alguém que é inconformado, que diz assim: eu não vou ficar nessa posição por muito tempo. Esse não é o meu instinto. Eu posso estar assim agora, mas eu não ficarei assim amanhã. O meu Deus me ajudará, Ele me levantará, Ele me colocará de pé, Ele me tirará desse lamaçal de pecado. Eu cantarei o hino da vitória. Aqui não é o meu destino, eu me levantarei, oh glória! Sai dessa tristeza, sai desse quarto escuro, sombrio. Ei, irmãos, olha o sol da justiça brilhando. Hoje o dia amanheceu muito bonito. Amanheci lá na minha zona rural, e a gente agitando as coisas. Minha esposa abriu a janela e falou: olha que sol lindo. É isso que Deus quer, que a gente viva a alegria da vida, amado, a plenitude da vida. Isso independe da circunstância, amado. Isso independe. Por exemplo, amado, coisa fútil, banal, mesquinha, mas tem muita gente que fica: porque eu falo isso, porque eu já fui assim. Por exemplo, meu time hoje, fiquei sabendo, perdeu. O time da Supercopa, sou flamenguista, perdeu. Mas você acha que eu estou deprimido? Olha que é deprimido. Ai, tô triste, eu perdi. Ai, meu Deus do céu. Você acha que eu estou? Irmãos, quando eu ganhando ou não, eu sou alegre. Isso não muda. Isso não muda para mim, porque a minha alegria não está no Flamengo, não está no carro, não está na casa, não está no dinheiro. A minha alegria está no Senhor, o Deus da minha salvação. Se levanta,
Fique de pé, mano. Há perdão para aqueles que caíram. Há misericórdia para aqueles que caíram. Satanás fica sussurrando no ouvido, com uma voz aveludada, macia, falando: você é um pecador, você não merece, Deus vai te matar. Você cometeu aquela lambança, aquele filme antigo, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Então, se alimenta mais do pecado. Não vai para a igreja, não para não, porque esse pecado é inofensivo, não tem mal nenhum, não tem nada a ver. Ele fica sussurrando isso. E a pessoa não abandona o cigarro, não abandona a mentira, não abandona o crime, os vícios, não abandona. Mas há perdão para aqueles que caíram. O profeta falou: levantar-me-ei. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança do Senhor a misericórdia. O que as confessa e deixa, abandona, alcança a misericórdia. E aí o que você vai fazer? Você vai voltar da mesma maneira que você entrou aqui? Sério mesmo? Você vai voltar na mesma condição? Sério mesmo? Com o casamento, com a empresa, com a vida emocional, com a vida espiritual da mesma maneira? Ou você vai resolver isso hoje? Agora? Fala: diabo, eu não estava percebendo, diabo, eu não estava entendendo, foi por isso que eu fui no culto, foi porque ninguém me chamou, não, porque havia algo que eu não estava compreendendo, eu precisava de uma resposta de Deus. Essa é a resposta de Deus para você. Abandone, se levante, confessa diante do Senhor. Enquanto você se calar, você não vai prosperar, você não vai avançar, você não vai ter liberdade, alegria, plenitude, autocontrole, você não vai. Salmo 32:5 diz: confessei que o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Só houve perdão porque teve a confissão. Agora, se não ter confissão, não há o perdão. Então se coloque diante de Deus e seja honesto. Seja honesto com Ele. Olha que texto lindo. Isaías 55:7. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor nosso Deus, que é grandioso, olha só, é grandioso em perdoar. Ele quer te perdoar essa noite. Ele quer liberar sobre a sua vida o perdão. O que eu faço, pastor? Reconheça, confessa, saia dessa condição, faça o que Tiago 5,16 diz: confessai vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Confessa, confessa, confessa. Mas pastor, é muito sério. Confessa. O pastor, tu não tem noção, é muito grave. Confessa. Uma coisa é consequência, mano. Há pecados que é consequência, mas a despeito da consequência tem o perdão. Tem o perdão. E o perdão envolve a libertação. 1 de João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos. Esse conhecido, amado, esse amigo, eu tenho orado pela vida dele, eu quero encontrá-lo, e eu vou encontrá-lo, eu vou vê-lo e terei um momento particular com ele. E essa pregação aqui, eu não vou pregar para ele, eu vou encorajar ele, porque eu tenho certeza que Satanás está acusando ele de todas as frases mais pesadas possíveis,
para que ele nunca mais se arrependa dos pecados, nunca mais entre numa igreja. E eu não me alegro em ver um irmão caído. Eu não me alegro em ver um irmão triste, desanimado, desencorajado. Eu gosto de ver as pessoas para frente. Eu gosto de ver as pessoas agindo, operando. Mas reconheça. Reconheça. Fale como profeta. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Ainda que eu tenha caído, eu levantar-me-ei. Não ficarei nessa condição. Não aceite, amor. Ah, meu filho está no crime. Não aceite. Ah, meu filho, meu pai. Ah, não aceite. Uma das coisas que o cristão deve ter é perseverança e fé. Acreditar. Acreditar que tudo pode mudar. E por mais que eu veja as coisas quase que imutáveis, Márcio disse aqui o texto do Evangelho de Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Ainda que pareça ser, eu não olho para aquilo que eu estou vendo. Eu olho para aquilo que Deus diz que vai ser e que é. O nome disso é fé. E se levanta lá. Se levanta. Tenha coragem. Tenha ânimo. Tenha vontade de mudar. Não fique confortável no seu pecado. Se levante. Há perdão para aqueles que caíram. E eu termino aqui a minha oportunidade. Grupo de louvor, Marcelo, de gentileza, o motor editor me acompanha. Você viu o final do texto? A sua Bíblia está aberta? Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se morar nas trevas, olha aonde era a habitação dele. E se morar nas trevas, parecia o gadareno, morando nos sepulcros, morando no cemitério, num lugar terrível, tenebroso. E se eu morar nas trevas, onde você está habitando agora, amado? Qual é a sua morada? Qual é a sua morada? Sua morada hoje é mentira. Qual é a sua morada? Onde é a sua habitação? Uma habitação de luz ou de treva? Aonde que é a sua habitação? Irmãos, ele está colocando um extremo aqui. Eu levantar-me-ei se morar nas trevas. Ele quer dizer, ainda que meu estado seja gravíssimo, gravíssimo, a ponto de ser trevas, o Senhor será a minha luz. A esperança para a tua vida, a esperança para a tua família, a esperança para o teu pai, a esperança para a tua mãe, a esperança para o teu casamento, a esperança para o teu filho, a esperança para a tua vida profissional, a esperança, ainda que você more nas trevas, o Senhor será a sua luz, amor. Ele será. Deus ama trabalhar na restauração. Quando andava por aqui, a função dele era carpinteiro. Trabalhava com madeira. E era madeira ruim. Eu e você. Mas ele fazia dessas madeiras ruins os móveis mais nobres possíveis. Quer ver uma madeira ruim que ele endireitou? Manassés. Sabe quem era Manassés? Sacrificou criança. Botou crianças para queimar a barriga de Moloque. Adorou os astros. Adorou Astarote. Afrontou a Deus. Desagradou seu pai e a sua mãe, que eram crentes. Manassés era um monstro. Manassés fez Judá pecar. E Deus restaurou a vida de Manassés. Restaurou. Será que ele não pode restaurar a sua vida? Será que Deus é tão ruim para você a ponto de você achar que ele fará o mal para você e não o bem? Ele restaurou Manassés, restaurou a vida de Sansão, um homem prometido desde o ventre, mas se desviou dos caminhos do Senhor, caiu, ficou no pecado.
pecado, na lambança, prostituiu-se, tocou naquilo que não era para tocar, fez aquilo que não era para fazer, caiu, ficou cego, consequência do pecado. Mas lá, aprisionado, ele disse: ainda que eu esteja caído, levantar-me-ei, restaura ainda, Senhor, a minha força. E ele foi restaurado. Do que dizer de Davi, amado? Deus restaurou a vida de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra. E esse homem, por algum motivo, dormiu tarde, acordou, andou no palácio e viu uma mulher bela. Ali foi a queda de Davi. Davi não programou o pecado, não, vou mandar mensagem para ela no zap, vou elogiar, vou falar por aqui, vou mandar um presente e tal, não sei o que, não. No dia de guerra ele dormiu tarde, acordou, foi para o terraço, e ao observar a mulher, alimentou sua concupiscência. E a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Ele tomou uma mulher que não era dele, engravidou aquela mulher, e para tentar consertar a lambança que ele fez, ele falou: eu vou trazer o marido dela para casa, ele vai ter relacionamento com ela, conclusão da obra, ele vai achar que o filho é dele. Me livrei. Um homem era um homem justo, correto, honesto. O homem, ao invés de ir para casa, ficou na frente do palácio de Davi. Davi falou: como que eu vou fazer? Daqui a pouco a barriga vai crescer, não tem como esconder esse pecado por muito tempo. Já sei, vou mandar esse homem para o fronte da guerra. Ele morre, ela fica viúva, e eu, como bom samaritano, caso com a viúva, e ainda assumo o filho dela, do marido dela, mas que na verdade era dele. Olha a lambança, olha o crime hediondo. Mas Deus vai lá, confronta Davi. Davi diz: eu pequei, Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei, eu fiz o que era mal aos seus olhos, mas eu me arrependo, e se alguém eu defraudei, eu vou restituir de maneira quadruplicada. E ele teve que assumir, a consequência, mas Deus restaurou a vida de Davi. Eu posso ficar citando aqui a noite toda, a vida de Pedro, um pescador, um homem truculento, grosso, rude, um homem que andava com faca, um homem violento, um homem de mãos grossas, um homem rude. O servo do sumo sacerdote veio prender Jesus, ele foi lá e deu na garganta, errou, tocou na orelha, cortou a orelha de mal. Pedro caiu no pecado, voltou a pescar. Jesus foi atrás dele, colocou ele de pé novamente. Se houve restauração para essas pessoas, por que não pode ter para você? Por que não pode ter para você? Ainda que você more nas trevas, o Senhor é a sua luz, Ele te tirará. Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Provérbio 24:16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Você pode cair 1, 2, 3, 4, 5, até 7, mas na 7ª o Senhor te colocará de pé, amado. Há promessas de Deus para a sua vida, não fique prostrado, não fique desanimado. O Senhor é a sua luz. Eu termino aqui com esses textos. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os inimigos, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Salmo 139:1. Senhor, tu me sondas e me conheces, nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti, elas são a mesma coisa. Você pode estar no lugar mais sombrio. Se você erguer os seus olhos para o monte, da onde tiver o socorro, o sol da justiça brilhará sobre você. Vai brilhar, vai brilhar, porque Jesus é a verdadeira luz que alumia todo homem, e Ele é a luz que veio ao mundo. João 8:12, Jesus Cristo falou:
Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você não quer a luz da vida hoje, não? Ele está aqui nessa noite, chamando você, falando: vem, pecador, vem, pecador, sai das trevas, levanta do pecado, fica de pé, anda na minha presença. Não dá alegria para o inimigo, não, dá alegria para mim. Versículo 18 do capítulo 7 de Miqueias: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esquece da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade-se de nós e subjugará as nossas iniquidades, e lançará todos, não é parte, todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Se eu fosse você, amado, que ouviu essa mensagem hoje, e tivesse nessa condição do profeta, do povo de Israel, aprisionado, encastelado, enclausurado, caído, prostrado, escravo, eu me levantava, ia até o Senhor, confessava, entregava os pecados a Ele, e ia para casa livre e liberto para a glória do Senhor, e viver amanhã uma novidade de vida. O Senhor te espera. Ele quer se apiedar de você. Ele quer lançar todos os seus pecados nas profundezas do mar, lá no Triângulo da Bermuda, onde caem os aviões e ninguém acha. Não há sonar, não há radar, não há satélite, não há equipamento tecnológico que encontre tudo que some naquele lugar. É onde Deus quer lançar os nossos pecados, no mais profundo mar. Se eu fosse você, ficava de pé para adorar o Senhor. Fique de pé comigo em nome de Jesus, você que pode. Ainda que você tenha caído, fale como profeta: levantar-me-ei, ficarei de pé, não vou ficar prostrado. Não deixe Satanás se alegrar contigo. Dê alegria ao Senhor, o nosso Deus. Grupo de louvor, irmão Márcio, por favor, lá.